Hoje o tema, como o senhor Valentim disse, foge um pouco do evangelho da sequência, será sobre o aborto. Alguma coisa que eu separei, principalmente do ponto de vista espiritual, que eu encontrei nos livros. Então, o aborto é a interrupção da gravidez por morte do embrião. Ele pode ser espontâneo ou provocado. Aqui nós vamos dar uma maior ênfase ao aborto provocado, que, infelizmente, a nossa lei, os nossos políticos, os nossos homens da lei, né, digamos assim, estão querendo legalizar, por motivos sempre materialistas. Ao falar de aborto, devemos falar muito mais que isso sobre a vida, sobre a geração, a formação de uma nova vida, como vimos no vídeo. Está no Evangelho, no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, os pais, ao gerar o corpo de um novo ser, eles estão auxiliando apenas na formação do corpo mesmo. O espírito já existia, já existe antes e não é formado ali na hora da fecundação, por exemplo. O espírito, como nós sabemos, a doutrina espírita nos conta, o espírito já existia de muito antes. O aborto, ele é considerado precoce quando ele ocorre entre 4 a 12 semanas de gestação. Acima de 12 semanas, até 20 semanas mais ou menos, ele é considerado tardio. Acima dessa data, se a criança morre, é considerado feto morto. É o nascimento de um bebê que morreu. E então, não quero aqui entrar, embora tenha falado no início, muito no que tange às leis, a lei sobre isso. Do ponto de vista espírita, o único caso do ponto de vista espiritual, que é permitido o aborto, é quando a mãe está correndo risco de vida. Risco de vida, sim, realmente, ela ou tira a criança ou ela morre. Então, nesse caso, se preserva a vida da mãe que já está, do que da criança que está chegando. É o único caso, do ponto de vista espiritual. Mas as leis não vê a parte espiritual, de jeito nenhum. Nem a parte religiosa. Então, quem é a favor até critica os religiosos, os católicos. Nenhuma religião é a favor. Nem católicos, nem os evangélicos, nem os espíritas, ninguém. Porque é um assassinato. O aborto provocado é um assassinato de uma criança que ainda nem se formou, muitas vezes. Mas o espírito dela estava lá. Toda gravidez, ela é planejada. Até aquela gravidez que ocorre sem querer, digamos assim, que é nesses casos que às vezes há o desespero e se procura o aborto, Deus aproveita esses momentos para auxiliar aquela mãe, aquele casal, a voltar no foco da responsabilidade.
Porque hoje em dia, no geral, em tudo que nós vemos, que nós vivemos, a noção de responsabilidade está sendo cada vez mais deixada para trás. Não se pensa mais em responsabilidade. Os nossos jovens que têm vindo, a nossa sociedade, então se pensa e se procura, sempre houve, isso sempre ocorreu, desde que o mundo é mundo. Mas, ultimamente, com o progresso material e científico e tecnológico, se procura cada vez menos ofuscar a presença de Deus. Nós nunca precisamos tanto de Deus como agora. E como agora nunca se embotou, se escondeu a figura divina. Aqueles que são mais inteligentes, mais capazes na parte material, mais ricos e poderosos, e que têm, às vezes, nível superior de universidade, esses são, não estou falando 100% dos casos, mas, na sua maioria, são os que mais desdenham a religião. São os que mais desdenham a Deus. Deus, Jesus, acaba ficando para os pobres de espírito, na visão deles. Então, por que não legalizar um aborto? Eu não estou preocupado em o que está acontecendo. Eu conversei um pouco com meu marido, Carlinhos, e ele me explicou do ponto de vista de lei, que ele é advogado, o que está acontecendo. Falei que eu não ia falar, mas já estou falando. O que está acontecendo e o que se pretende ainda. Então, pelo que ele me falou, aos pouquinhos se quer legalizar totalmente. Mas o interesse é sempre econômico. O interesse é sempre materialista. Você pode vir aqui, Karen? Falar rapidamente para a gente? O advogado é que vai falar. Boa noite. Não tinha combinado antes, não. Me pegou no laço aqui. É que hoje, perante a lei, o aborto é permitido em 3 hipóteses. Primeira, quando traz risco para a mãe. Segundo, um caso de estupro. E terceiro, quando é anencéfalo. Isso aí a lei permite hoje. O que está se propondo hoje? Os relatores que estão fazendo as mudanças das leis e tal. Eles estão querendo criar também a má formação do feto. Não tem uma mãozinha, não tem um pezinho, não tem um dedinho, não tem uma orelhinha. Vai poder abortar. E também vão descriminalizar o aborto até o 3º mês de gravidez, que diz que perante a Constituição não é crime aborto antes dos 3 meses de gravidez. Porque tem o lance do nascituro, que adquire personalidade jurídica a partir do 3º mês de gravidez e tal. Então, isso... Até então, até aí é permitido o aborto? Não. Estão querendo fazer a reforma. Hoje é permitido em 3 casos que eu falei. É o anencéfalo, que foi incluído recentemente, que é o caso de estupro, que a mãe pode optar em querer abortar ou não, e no caso de trazer risco para a mãe. Isso está na lei hoje. Estou falando, as mudanças que estão querendo trazer é isso. Má formação do feto, além do anencéfalo, qualquer má formação que tiver. Certo? Faltando um dedinho em má formação. Né? Sendo que aí já tem o espírito. Não. Perante a lei, até o 3º mês de gravidez estão querendo descriminalizar, em qualquer hipótese. Segundo, quando a mãe não tiver condições psicológicas, atestada por um psicólogo, por um médico, ela não vai ter condição de cuidar dessa criança. Vai ser permitido o aborto. Quer dizer, ainda não é. Isso está sendo feito na parte de relatoria do projeto de lei. Isso tem que passar pela Câmara de Constituição e Justiça, depois que for aprovado, isso vai para votação. Né?
E outra coisa, e permitir o aborto, no geral, até o 3º mês de gravidez. Não vai ser mais crime. Isso é o que está sendo cogitado hoje. Mais alguma coisa que vão incluir que a gente não sabe. Né? Isso aí. Muito obrigada, viu? Então, vejamos, nós estamos voltando mais ou menos à época de Hitler. Não foi que quem tivesse malformação, que fosse que não fosse assim adequado perante a visão dele, era para exterminar. Então agora o aborto, se a mãe, não, minha opinião assim, é um absurdo muito grande. Mas qual que é a desculpa? Ah, porque faz de forma clandestina, a mãe corre risco. E aí, mas o interesse maior é que dá despesa para o Estado. Eles querem, talvez, aprimorar a raça, né? Não ter ninguém com nenhuma malformação, porque dá problema. Então, isso, do ponto de vista materialista, do ponto de vista material, cabe discussão. Mas, é o que eu acabei de dizer. E cadê Deus? Cadê a origem? O corpo sem o espírito não é nada. Não é nada. Então, eu não poderia deixar de trazer Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Muitos de vocês, acredito, que já devam ter lido o capítulo sobre reencarnação, que tem nesse livro. Maravilhoso. Então, eu trouxe algumas coisas para exemplificar que ponto que o espírito já existe, não existe, que esses 3 meses que a lei fala, como que é? Então, aqui, lógico que não são todas as reencarnações, eles deixam bem claro que é desse jeito, assim. Aqui é um exemplo de um caso em que os personagens da história se chamam Adelino e Raquel, que são os pais. E Segismundo, que é o espírito que vai reencarnar. Bem antes, mas bem antes até da reencarnação dos pais, vamos voltar no tempo. É onde que não podemos deixar a reencarnação vem aí nos esclarecer mais um fato entre todos. O que aconteceu no passado dessas 3 personagens? O Segismundo assassinou Adelino, que era, não sei se era marido ou se era companheiro de Raquel na época, muito atrás, em outra encarnação. O Adelino morreu, o Segismundo foi o assassino e a Raquel foi a vítima e acabou se prostituindo. Então, conta no livro que eles sofreram muito, os 3 depois que desencarnaram, procuraram se melhorar, o tempo passou do lado espiritual e o próprio Segismundo, que foi o assassino, ele se melhorou muito. Ele criou até uma instituição do lado de lá, no mundo espiritual. Então, apesar dele ter sido assassino, ele mudou completamente, isso desencarnado. E passou a ser um espírito que só fazia o bem e ajudou a muitos. E no mundo espiritual ainda, o Adelino e a Raquel perdoaram o Segismundo e se comprometeram a reencarnar e que o Segismundo seria filho deles. E assim foi. O casal reencarnou, se casou e teve um filho. O Segismundo seria o 2º filho. Quando foi a época que o primeiro filho tinha 3 anos, que era a época do Segismundo vir, então ele começou a se aproximar da família. E depois que eles reencarnaram, quando ele se aproximava, o Adelino, que tinha sido assassinado,
ele sentia muito mal. Ele sonhava com Segismundo e fugia dele. Ele não sabia por quê, não se lembrava, mas ele tinha sido assassinado por ele. Então, inconscientemente, ele saía correndo. Então, estava difícil de ambientar a casa, o lar, para que o Segismundo renascesse. Então, foi pedida ajuda para o Alexandre, que é o mentor nesse livro de André Luiz, que é o que narra a história do ponto de vista espiritual. E o Alexandre, nessa época do assassinato, ele foi amigo dos dois, tanto do Adelino quanto do Segismundo. E ele foi ajudar. Então é bem bonito, é bem assim detalhado. Vocês, se puderem, quem não leu, leiam. Então, um belo dia, o Alexandre então foi lá e o marido estava muito assim, muito preocupado, muito cansado. Ele estava tendo pesadelos diários, sonhando com o Segismundo, que queria aproximar dele, e ele corria. Então, Alexandre provocou uma conversa entre a família, o Adelino, a Raquel e o menininho de 3 anos. E começou a intuir o menininho, e o menininho sensibilizou o pai. E aí ele começou a dar mais atenção para a família. Aí, aquele dia, ele voltou mais cedo do trabalho, fez orações com o filho e foram dormir. Nessa noite, ele sonhou com o Alexandre, que foi conversar com ele. Ele viu o Segismundo de novo e já queria correr. Aí o Alexandre conversou com ele e mostrou o Segismundo, que estava assim, numa posição bem humilde. E aí ele olhou e o Segismundo foi muito humilde com ele e beijou a mão dele. E ele não se lembrou do que realmente aconteceu no passado, mas ele pensou, essa criatura não deve ser alguém tão ruim assim. E ele aceitou ser amigo do Segismundo, e nesse momento, fala no livro, que do perispírito do Adelino se desprenderam energias negativas, escuras. Então, o perdão foi realmente verdadeiro. A partir daí já se tornou mais fácil. Olha o trabalho desse casal que se tornou merecedor, bem antes. Aí o André Luiz ainda pergunta, mas por que tanta preocupação, né, do pai aceitar, não podia já vir pronto? Aí ele falou que não, que se ele aceitasse, seria muito mais fácil. E naquele estado negativo que ele estava prejudicando até a formação das células sexuais dele. Então, é muita coisa assim, muito interessante. Aí, a partir daí, começou a se providenciar mais de perto para que a reencarnação acontecesse. E o Segismundo com muito medo. Olha o medo que a gente tem antes de vir. Quando a gente tem mais conhecimento, ele tinha muito medo de errar de novo, muito mesmo. Então, os espíritos animavam ele, porque ele já tinha feito muitos amigos. Então, tem uma parte aqui no livro que fala, eu ia ler uns trechos, mas vou ver se eu lembro de cabeça, para ficar mais fácil. No momento que seria o dia que ia acontecer a relação sexual do casal, para que ocorresse a fecundação e a gravidez, Segismundo foi levado para a casa do casal, e os espíritos, aí comenta aqui também que existem espíritos construtores, que fazem o planejamento da nova reencarnação, fazendo um mapa cromossômico dos genes que aquele espírito vai precisar para aquela nova encarnação. Qual será o tipo de corpo mais adequado para o desenvolvimento espiritual dele? E esses espíritos construtores, eles não só fazem o planejamento, fazem mapas. E durante todo o processo, eles estão ali ajudando. Olha o trabalho que cada gravidez requer. E quando a pessoa se destaca um pouco, que ela vai ter uma profissão, que ela vai beneficiar, vai influenciar muita gente, o cuidado é maior ainda. Fala também.
Então, os espíritos construtores fizeram tipo um passe, né, magnético ali no perispírito do Segismundo, e ele foi, aqui no livro fala que é como se ele estivesse morrendo, né, desencarnando de lá para reencarnar aqui. Então, o perispírito dele foi ficando mais fraco, foi ficando mais plástico, assim, mais maleável, e ele também tinha que ajudar. Então, ele desanimava, aí o Alexandre falava, Segismundo, colabora. A sua mente tem que ser positiva, você tem que ajudar também, porque ele era o principal, ele que ia renascer. Aí, acabou que se desprende, é como se o perispírito desse tivesse tivesse diminuído até a forma infantil. E aí, isso era praticamente 10 horas da noite na casa. Uma coisa que fala também que é interessante, fala assim, que no momento do casal, eles se afastaram. Depois de algumas horas é que a fecundação ia ocorrer. Mas eles só se afastam em casais com bases retas, fala no livro. Porque tem casais de muitos e muitos, cada um adquire a companhia que procura nessa vida, né, em todos os sentidos. Mas naquele lar, né, depois de algumas horas, é que ia ocorrer a fecundação. Aí, a forma espiritual do Segismundo, infantil, foi dada para que tinha sido assim, a mãe da Raquel é que segurou ele, que já era desencarnada. Então, imagine, ele era adulto, foi regredido pelo espírito dele até uma forma infantil, foi dado para a mãe da Raquel, que seria a vó dele, segurar. Tudo do lado espiritual, isso, lógico. O Adelino e a Raquel estavam dormindo, os corpos, mas em espírito eles estavam conscientes. E a Raquel pediu para receber o novo filho dela de joelhos. Aí ela se ajoelhou, o Alexandre fez uma prece muito comovedora, assim. Então, tudo, quanto mais evoluído o espírito, mais ele é submisso e dignifica a figura divina. Depois dessa oração, aí o Segismundo infantil foi entregue em espírito, né, para a mãe dele, e ela abraçou a forma perispiritual dele. Isso não tinha acontecido a fecundação ainda. Ainda não tinha acontecido. Essa parte eu quero ler, se eu achar aqui nesse monte de marcador, porque é muito bonito. Aí é um comentário de André Luiz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Então, eu achei muito lindo. E diz que tinha muitos espíritos amigos, os construtores, enfeitaram de flores luminosas o local. Então, foi uma coisa assim, muito linda. Aí, o Alexandre, que tinha sido o intermediador do processo todo, escolheu o espermatozoide mais adequado para fecundar o óvulo, de acordo com o corpo que Segismundo ia precisar ter. Aí aquele espermatozoide ganhou dos milhões que estavam disputando, fecundou o óvulo. Depois da fecundação surgiu, né, como nós vimos aqui, a célula ovo que se dividiu. Nesse momento, o perispírito
do Segismundo, que já estava impregnado no perispírito da mãe, se ligou àquela pequenina célula que já começou a dividir, e ele já estava junto, comandando inconscientemente, sendo um modelo para o desenvolvimento do corpo dele mesmo. Então é muito bonito, tem muitos detalhes que eu até me estendi bastante, já até terminou o tempo com essa história, mas é muito lindo. E os construtores continuaram supervisionando a divisão dos folhetos embrionários, de todo o processo, até acontecer. Iam continuar depois do nascimento, ajudando também na criança. Então, não preciso falar mais nada, né? Quando que esse espírito se liga? Antes até, bem antes. É crime de qualquer forma, é como assassinar uma criança que já está viva, já está. Aí aqui eu tinha trazido alguma coisa sobre, em nosso lar, um espírito que fez abortos clandestinos nas mulheres. E cada aborto que ela fez ficou gravado no perispírito dela como pontos escuros. Quem já leu Nosso Lar, tinha 58 manchas pretas no perispírito da mulher que fez os abortos. Eram 58 crianças que ela tirou a vida. Aqui nos domínios da mediunidade, também tem um caso de uma mulher, também é um caso bem interessante. Ela sofria, assim, dos nervos, digamos assim. Ela nada conseguia melhorá-la. Então, ela foi com o marido procurar um centro espírita, na época. E aí, o mentor foi contar também para o André Luiz o que tinha acontecido naquele caso. Ela e o marido tinham sido amantes em outra existência. E tinha um espírito que era um obsessor muito forte dela, que havia sido seu pai adotivo em outra existência. E ela assassinou o pai para ficar com o amante. E ele não perdoou ela jamais. Aí o tempo passou, todos desencarnaram, sofreram muito, conseguiram uma outra oportunidade para reencarnar. E estava o casal casado, que tinha sido amante antes, mas ela, assim, era, assim, ela era fraca, assim, desde antes de se casar. Aí casou e engravidou. Já tinha casado, e engravidou. E o que seria o filho dela era o obsessor, que tinha sido o pai adotivo na outra existência. E ela provocou o aborto. Ela tirou, não deixou. Piorou muitíssimo, muito mesmo. E aí eles tinham procurado médicos e médicos, aí estavam no centro espírita tentando alguma solução para ela, que eu achei interessante. E no mundo maior, é um caso de aborto também bem dramático, que a moça viveu nos tempos de 1940, mais ou menos, 35, e ela era muito rica, mas ela, assim, falando popular, ela caiu na vida, né? Não se casou ainda mais naquela época, e acabou engravidando. E a mãe dela já tinha desencarnado. Então, mostra o momento que ela ia fazer o aborto no livro. Ela procurou médico, procurou um monte de gente escondido, né? Ninguém aceitou. Mas uma parteira lá, entre aspas, aceitou. No dia que ela ia fazer, ela sonhou com a mãe. A mãe falou com ela de espírito para espírito, muito mesmo. Falou muita coisa, não adiantou nada, ela já estava decidida. E o espírito que vinha tinha sido inimigo dela também do passado, que ia aproveitar aquela reencarnação para haver o reajuste entre aqueles dois espíritos. Só que ela não quis saber. Ela sonhou com a mãe, acordou e falou, eu quero fazer agora. Ela já estava com 4 meses. Então, eu quero ler também um pedacinho só.
que aconteceu? A mente da criança pedia para a mãe não deixar, não fazer. Aquele espírito instintivamente pedia. E ela, parece que dentro dela reagia que não, que ele seria uma vergonha para ela, que ela ia fazer sim. Então fala, ó, odeio, odeio, clamava a mente materna em delírio. E aí a enfermeira lá, a parteira, tirou o nenê, conseguiu. Mas mesmo depois que ela tirou, ela ainda sentia a presença do filho dela dentro dela, porque o perispírito da criança não saiu. Aí o feto, assim, né, o espírito da criança, falando, vingar-me-ei, pagarás ceitil por ceitil, não te perdoarei. Não me deixaste retomar a... Então, essa frase que eu quero ler, porque muitas vezes deve ser a frase de espíritos que estão sendo retirados do ventre materno no momento do aborto. Não me deixaste retomar a luta terrena, onde a dor que nos seria comum me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente minha alma. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro em mim. Nega-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Condenaste-me à morte, por isso minha sentença é igual. Não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor, portanto serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. E aí, o que aconteceu? Dentro de algumas horas, ela se encarnou também. Houve uma hemorragia tão grande, ele conseguiu provocar, fala que atrás, que ele atuou até nos batimentos cardíacos dela e não conseguiu estancar a hemorragia e ela desencarnou junto com ele. Nesse caso aqui. Da criança. Que seria uma criança, né? Então, o mentor fala para o André, o ódio diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. O ódio, que ainda existe dentro de nós todos.